Almoço Band News, com Guto Graça. Nosso Guto Graça sempre aferindo o que está acontecendo nas redes. E nessa semana, Guto, a gente acompanhou de perto, né, a movimentação envolvendo as forças armadas, forças militares do Brasil, a queda de integrantes, comandantes militares e, claro, a demissão do ministro da Defesa, né? E claro que isso acabou gerando buchicho também nas redes, imagino eu. Bom dia, Guto, tudo bem? Bom dia, Barão, Carla, ouvintes. Olha, o buchicho você pode dizer que foi total. Quando você para e vê que o assunto de comentário político, Barão, Carla e audiência, quando você estratifica todos os comentários políticos em 24 horas e vê que 7 de 10 estavam lidando do assunto, você naturalmente fala, epa, engoliu, total, entrou nas nossas vidas. Só que quando você começa a ver alguns outros assuntos, mostra ainda mais forte essa força do que é engolir. Por exemplo, a queda de 85% do assunto Ernesto Araújo, que tinha sido recém-demitido e já estava um momento de polvorosa entre da base que critica o presidente em júbilo, rindo, brincando, zoando, meme, e a base de apoio sentindo isso como quase que uma derrota, de repente esse assunto some, que tem uma queda em 6 horas de 85%. Isso é quase que um assunto sumir de engajamento, o assunto passa a não engajar mais. E quando você estratifica para uma população geral, para assuntos que não estão de bolha política, que estão no nosso dia a dia, o que você tem? O assunto vacina, que está fervilhando em razões, em propostas de ideias de compras de vacina. O assunto, ao invés de ter aumentado nesses primeiros dias, de segunda, terça, quarta, ele simplesmente, Barão, tem uma queda de 3% em relação à semana anterior, que não é condizente com o fluxo que o assunto vacina vinha tomando. Ou seja, é como se uma onda engolisse a outra e a gente ficasse meio quase que mareado com o que está acontecendo. E a gente caísse que nem um patinho, né? Nesse tipo de estratégia que é planejada, né, Guto? O pessoal sabe muito bem como lidar com isso. Guto... Carla, Barão e ouvinte, se é planejada, eu não sei. O que eu posso dizer que é possível e passível de planejamento, de reações, até mesmo de reações, você está preparado no fluxo. Olha, se isso funciona, como é que aciona? Se isso não funciona, qual é a outra narrativa que entra? Ou seja, você tem possibilidade de estudo, sim. Agora, se é feito no caso, eu não consigo precisar. É possível, é totalmente possível. Vou fazer a Glória Pires. Prefiro não opinar. Ô, Guto, vamos falar de um outro assunto, que foi um assunto, infelizmente, trágico, né? Que aconteceu na Bahia, em Salvador, aquele policial em surto. E esse assunto acabou rendendo também muito nas redes, inclusive teve gente usando as redes para bombar e alimentar um tipo de fake news, né? Inclusive cometendo, a gente pode dizer que é crime, né? Incitação de crime. De desobediência civil. Carla, Barão e ouvintes, novamente a gente tem que olhar, porque a internet, usando um termo genérico falando, mas os conteúdos, eles vão ficando ali e você pode rastrear e ver o que aconteceu. Exemplo, há meses atrás, e a gente já contou aqui, tinha áudio atribuído ao Braga Neto que falava mal de um outro general, falavam coisas totalmente distópicas e era um material com produção, com entrega. Agora, no caso, novamente, do PM, insulto, uma coisa lastimável, um trabalhador, uma vida humana, uma coisa que a gente é acostumado a ver em filme, e em filme nos surpreende. Quando você vê um cidadão ser abatido, por mais que seja oferecendo, aquilo é uma coisa, um espetáculo que nos assusta. Ou seja, foi um assunto, Carla, Barão e ouvintes, ele explode nesse domingo, segunda-feira, só que junto com ele vinha uma série de áudios, materiais e conteúdos, Carla, Barão e ouvintes, notem, pregando desobediência civil, pregando que PM saísse de quartel, e você olha, não parecia ser necessariamente o áudio de um amador, você podia ver assim, tinha uma produção. Então, que tal olhar quem produziu isso, que tal olhar quais foram os perfis iniciais que dispararam isso, para a gente ver, porque foi o que você falou, ali era incitação de violência e ali, no caso, usar um fato político a morte de um trabalhador, ou seja, ali eu acho que cabe alguém não deixar esse assunto em banho-maria. Vamos atrás, vamos ver, ou seja, eu não tenho poder de polícia e não sou, como é que se diz, cara, não tenho alma de juiz,
mas ali tem evidência que você não pode deixar esse conteúdo solto, como ficou solto esse conteúdo do agora ministro da Defesa, general Braga Neto, que tem um conteúdo fake anterior já até desmentido. Foi algo muito grave, isso a gente acompanhou, né? Imagina só, já determinando o que teria sido o motivo lá que levou o policial a cometer aquele ato, né? Dizendo que ele estava indo contra determinações do governo do estado, não queria prender as pessoas, e depois, até agora, não há nenhuma confirmação disso por parte da polícia. Teve deputada, inclusive, a Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que teve que apagar um post, né, de uma forma completamente fake, ali inventando uma história, uma lorota, que todo mundo caiu, ou muita gente caiu. É triste, viu? É triste a gente acompanhar a politicagem em cima da morte de um profissional, de uma pessoa que estava ali em surto. É algo muito grave, como disse o Guto, que não pode ficar no esquecimento. Guto, e essa história da Mega Sena, rapaz? A Mega Sena está abandonada, aquela Mega Sena que ninguém foi buscar, ninguém foi correr atrás. Conta pra gente, Guto. Aí, nesses momentos de dureza, cada um olha que tinha mais de 160 milhões que ninguém foi buscar no aposta online. Não tem como esse assunto a gente não entrar na nossa pauta do dia a dia. E você começa a ver que entra, é claro, primeiro, com a leveza do humor, 25%, com aquelas brincadeiras, aquela brincadeira que envolve a sogra, que envolve o que faria com o dinheiro, como é que alguém esquece um dinheiro, as comparações de quem é capaz de esquecer um prêmio desse tamanho, a lamentação, inevitável, né? O volume de 60%. Cara, como é que alguém joga a sorte fora dessa forma, ganha uma Mega Sena dessa e vai esquecer de buscar? Só que, Barão, o que me chama a atenção para a gente dividir é que no meio desse assunto você consegue rastrear 3% de comentário de ódio. Eu queria começar a entender como é que alguém, quando vê que alguém perdeu 160, você pode lamentar, pode ficar chateado, pode dizer que cobra, Deus não dá asa à cobra, senão era morte no pescoço, eu com esse dinheiro agora. Não dá para entender como é que alguém consegue canalizar ódio neste tipo de situação. E aquela coisa, é que não deve estar precisando, joga então para que... Cara, vamos pegar leve, até nesses assuntos, só para a gente entender como é que às vezes a sociedade fica uma parcela dela aprisionada em um ódio desnecessário. E sem nenhum comentário budista ou coach, o ódio, Barão, às vezes ele é um presente, que se você não entrega, ele volta para você. Então entregar esse ódio na rede, você não está liberando ele, você está conseguindo consumir ele. Então, a dica que fica de hoje é vamos tentar ser mais leve nas redes, em todos os sentidos, ser mais leve na vida, porque está muito difícil tudo que a gente está encarando aí, Barão. Agora, você que está achando esse papo do Guto que ele não faz sentido... Ou vocês abraçam o papo, ou o papo abraça vocês. Atenciosamente, a Guto diretoria. Graça. Diretoria Guto Graça. Obrigado, Carlos. Eu já falei com o Carlos, vai ser quando tiver algum erro de trabalho, eu não vou mais comentar nada. Eu vou falar, ou vocês abraçam o papo, ou o papo abraça vocês. A diretoria. Vai ser meu bordão que eu vou usar agora, Carla. Ou seja, o Rio de Janeiro... Se o Brasil não é para principiantes, Carla, o Rio de Janeiro é para pós-graduado, pós-doutorado, porque é estranho, divertido, mas vale a gente tentar misturar um pouco e fazer essa análise aí e trazer essa leveza, porque tá difícil, será difícil, superaremos, mas ainda demora. Vamos em frente. Demais. Grande Guto, um abraço para você, até semana que vem, atenciosamente a diretoria. Valeu, Guto. Beijo, Guto. Tchau, tchau.